Bem-vindo. Oi, Amaury. Pronto. Bem? Tudo, e vocês? Mas eu queria dizer só que esse teu relato, Sara, é tão emocionante, porque, cara, como você mesmo começou, como você mesmo começou a narrar, ninguém podia acreditar que o desenlace seria esse, né? Tava tudo parecendo que caminhava para uma tragédia terrível, que era que era ele morrer, que era ele ter um surto, que era ele sucumbir à pressão terrível que ele estava sofrendo. Então, eu fico muito feliz, entendeu? De compartilhar com você esse momento, de reconhecer o papel que a nossa América Latina desempenhou, essa América Latina vilipendiada, tratada mal, tratada como puta, é a área de serviço da humanidade e tal, não sei o quê. E nós jogamos um papel importantíssimo, e o Lula jogou um papel importantíssimo. Eu acho que isso, cara, quando a gente quiser pegar e ficar um pouquinho em dúvida, ai meu Deus, não, e só a última coisa que eu vou falar antes de ir embora, ver a imprensa corporativa comemorando a libertação do Assange, mano, eu não conseguia olhar para isso sem pegar e pensar nos nossos companheiros, entendeu? Que naquele momento que o Assange era pior do que a praga, pior do que a peste, ninguém podia ser tão danoso quanto ele, não hesitaram em ficar junto com ele, fazendo entrevista, comentando, conversando, explicando e tal, não sei o que. Quem fez isso foi a mídia independente. Vamos sempre lembrar disso. Não, quando eu vi a notícia da Globo, eu falei assim, os jornalistas lutaram muito pela independência do Assange. Que jornalistas, meu? Vamos falar real, vamos falar sério, vamos honrar quem honrou o exercício da profissão, entendeu? Honrar quem honrou, é isso que você falou. Nós estamos num momento em que o exercício da profissão, para você falar a verdade, não para você falar fake news, para você falar a verdade, hoje é criminalizado, entendeu? Então, cara, minhas homenagens sinceras a você, Sara, e a tantos jornalistas que pegaram e participaram dessa campanha pela libertação do Assange. E para encerrar, naquele dia que se assinou a confissão do Assange, o Assange confessou que fez, abriu os segredos do Império. Mano, essa é a função do jornalista. Não é uma confissão isso. Eu quero, se Deus quiser, quando eu pegar e for grande, eu quero ser que nem o Assange, eu quero colocar o Império em risco, entendeu? Então, eu acho que esse cara ensinou a gente muito, a campanha em defesa dele ensinou a gente muito, e eu queria dar os parabéns para vocês, entendeu? Que foram heróicos, que foram insistentes, que foram pentelhos, que foram lá. Mas eu quero também pegar e me congratular com o fato de a gente ter um Rafael Correia, da gente ter um Lula, da gente ter uma Cristina Kirchner, que são reservas morais para a gente e que a gente tem que levar a sério. Então, eu vou sair agora para deixar o Amaury aí, mas eu queria deixar o meu... Muito obrigada. Minha emoção, cara, porque naquele dia lá, cara, alguém Laura, uma mensagem. Cara, até que enfim uma boa notícia. E foi mesmo uma grande notícia. Obrigada, gente. Estamos juntos. Obrigado, Laura. Beijo. Tchau, Laura. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Ana, a gente tem uns superchats aqui, só que eu vou passar a palavra para o Amaury, senão não vai nem conseguir falar. Vai terminar a live, não vai nem conseguir entrevistar ele.
vou fazer a pergunta, tá? Né? A pergunta que todo mundo quer fazer, na realidade, o que está acontecendo na Bolívia? O que houve na Bolívia? Que bagunça é essa? Explica pra gente o que está havendo lá, por favor. Bom, na Bolívia, primeiro, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, um abraço a todas e a todos que nos veem, nos escutam. Bom, o que aconteceu na Bolívia, uma tentativa de golpe de Estado, né, absolutamente mal planejado por parte do golpista, porém enfrentado por um governo que tem apoio popular e por um governo que demonstrou que não está disposto a ceder a ameaças desse tipo. Né, a Bolívia vem de uma crise constante, na verdade a gente lembra, olhando para trás, de 2019, quando houve o golpe de Estado que derrubou o presidente Evo Morales, porém, antes disso, a gente tem tentativa de assassinato do presidente Evo Morales, a tentativa de separar a Bolívia em dois países, Santa Cruz de la Sierra, que é a fronteira com o Brasil, uma zona da agroindústria, também muito conectada com o narcotráfico, com contrabando com o Brasil, essa zona é muito perigosa, tem um grande grupo armado e também muito vinculado às igrejas evangélicas, que tentou, durante todo o governo do presidente Evo Morales, separar a Bolívia em dois países. Né? Eles chamam a meia-lua, né? Que realmente tem uma forma como se fosse de uma meia-lua. Tentaram derrubar o helicóptero do presidente, ou seja, há uma situação de tensão constante no país. Então, desde que o movimento hacia o socialismo, né, o MAS, ganha a eleição, houve uma constante tentativa por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos, da Bolívia, financiadas pelos Estados Unidos, e também com a articulação da embaixada tentando desestabilizar o país. Então, o que aconteceu semana passada foi isso, uma nova tentativa de golpe, porém o que há duas variáveis importantes que as pessoas ainda soam algo meio estranho, que é a primeira questão do presidente Evo Morales, nesse momento, dizer que foi um autogolpe e que ele pede desculpas à comunidade internacional, à opinião pública, que foi uma afirmação de um autogolpe, e o outro é que realmente foi um golpe meio estranho, né? Houve um carro blindado com os 3 policiais militares dentro que foram parados pelo próprio presidente. Então, uma situação muito contrária daquilo que a gente está acostumado a ver num golpe de Estado. Porém, afirmar que foi uma tentativa, foi um autogolpe do presidente, a gente fala falso positivo, é complicado. Eu acho que é muito temeroso, né? Lembrando que o presidente Evo Morales está numa disputa a morte, digamos, né? Com tudo contra o presidente Lúcio Arce, há uma disputa interna muito grande que na verdade se acentua quando o presidente Luiz Arce ganha e de alguma forma o presidente Evo Morales quis ter participação no governo e o presidente Luiz Arce de alguma maneira blinda, né, o governo dele da participação, da capacidade, da influência do presidente Evo Morales sobre o seu próprio governo, o seu gabinete, e aí há uma ruptura muito profunda. Inclusive o presidente Evo Morales está numa campanha de expulsão do presidente Luiz Arce, do próprio partido, e alguns setores da direita, inclusive, estão aproveitando essa situação para debilitar o movimento indígena, o movimento obreiro, que são a base do presidente Luiz Arce, do MAS, né, nesse momento. Então, Mário, vou fazer uma pergunta sobre isso, né, porque o que você falou é mais ou menos o que eu entendi também, que teve um golpe, é muito difícil você armar um autogolpe assim, seria muito complicado, foram presos os generais, né? Exatamente. E que houve a exploração de uma contradição interna na Bolívia entre o Evo Morales e o Arce. Há essa contradição, mas eu fiz a leitura também, eu e muitas pessoas, que o Evo Morales ele cometeu um erro político agora, né? Porque essa contradição ele não deveria ter tornada pública, não a ponto de fazer uma acusação dessa gravidade. Você não acha? Sem dúvida alguma. O presidente Evo Morales, a atuação dele contrária ao presidente que foi o seu ministro da Fazenda durante 10 anos, contra o seu ex-ministro de Relações Exteriores, que é o David Choquehuanca, que é o vice-presidente agora do Luiz Arce, gera uma situação que é muito ruim para o país, é muito ruim para a população. Né? Você tem um ex-presidente tentando voltar à presidência da República numa briga épica, onde, obviamente, a direita se fortalece e debilita, de alguma forma, também o apoio popular, porque, sim, há importantes setores populares
camponeses e também operários das minas, os grupos mineiros que apoiam o presidente Evo Morales, o ex-presidente Evo Morales. Então, mostrar essa ruptura é uma coisa muito ruim, também é uma novidade, digamos, a América Latina, isso é uma coisa meio parecida, mas que não foi uma ruptura, que foi o caso do Lenin Moreno, quando seguiu Rafael Correa. Na verdade, o Lenin Moreno sempre foi um homem de direita, o Correa sempre soube que ele era um homem de direita, e ele foi muito advertido de não indicá-lo para candidato a presidente, porque ele poderia traicionar o país, o movimento, e foi exatamente o que aconteceu. O Correa, de alguma maneira, errou, não só na indicação do Lenin Moreno, mas também na indicação de quase toda a lista, já que houve uma vitória esmagadora naquela eleição para o parlamento equatoriano, porém, dos 80, ou seja, uma maioria dos parlamentares o Correa tinha uma maioria simples, dos 80 que ele elegeu, 50 também traíram o presidente Correa. Então, o que acontece aqui não há uma traição por parte do Luiz Arce, primeiro, num projeto político popular de defesa das populações indígenas, da história do Peru, da Bolívia, e da capacidade uma capacidade que ele demonstrou como ministro da Fazenda e que está reproduzindo também como presidente da República, em lutar contra a desigualdade e tentar desenvolver economicamente, socialmente o país, né? O caso do Lenin Moreno, ele não é que ele traiu o Correia, ele traiu, ele não traiu, ele era a convicção dele, era um homem de direita. Ele se revelou. Simplesmente ele aproveitou, exatamente, Ana, ele decidiu. O caso do Luiz Arce, não. Então, não há uma diferença de projeto político entre o Evo e o Luiz Arce, isso é importante. O que há uma disputa é que eu quero ter o controle desse projeto político, isso é muito desgastante. Eu acho que para a comunidade internacional, o presidente Evo Morales, que é um líder indiscutível, é o segundo presidente indígena da América Latina, da América de maneira geral. Primeiro foi o presidente mexicano Juárez no século XIX, porém, agora o Evo Morales representa uma população que foi invisibilizada num país majoritariamente indígena. Então, a liderança dele é questionável, porém, agora a sua postura está desgastando muito a sua imagem internacionalmente, e, na verdade, o Luiz Arce, com a tentativa de golpe, também conseguiu demonstrar que tem um apoio popular e o apoio também da comunidade internacional. Então, fica um pouco mais difícil o presidente Evo Morales disputar a eleição ano que vem. O Amaury, você falou que Arce e Evo têm o mesmo projeto político. O que aqueles que a gente está chamando agora de evistas, né, que são companheiros do MAS, que estão posicionados com o Evo, eles falam o seguinte, que o Arce está muito mais aberto a, por exemplo, a questão do lítio, né, a entrada de empresas, não necessariamente que seja 100% nacional, a questão da exploração do lítio, beneficiamento do lítio, que ele estaria mais aberto para o mercado, digamos assim, internacional. Essa é uma das críticas que eles fazem. Queria que você comentasse isso. E queria saber se você tem informações de como está a situação interna do MAS, porque a gente presencia uma guerra fratricida dentro do MAS já há um tempo, desde, assim, não posso falar no comecinho do governo Arce, mas logo depois do começo do governo Arce, que foi se agravando, chegando exatamente a essa situação em que a gente escuta, eu mesmo escutei de pessoas do MAS, falando, o Arce é o novo Lenin Moreno, ele é como o Lenin Moreno, comparando ele ao Lenin Moreno do Equador. Não há a menor possibilidade de comparar o Evo Morales, Sim, mas é isso que eu acho impressionante. Como eu fiquei muito assustada, nós conhecemos várias pessoas do MAS, com que a gente convive e tudo, deles chegarem a esse nível. Eu queria saber como é que está internamente no MAS, a direção do MAS, como que está isso? Porque eu vi uma nota do MAS logo depois do golpe, falando o golpe foi para atacar Evo. E aí, nessa nota, eles falam que eles já tinham avisado o Arce sobre esse general Zuniga, e que o Arce estava reprimindo atos populares, que o foco do golpe era o Evo. Depois eles mudam, né? Eles falam que foi um autogolpe, mas houve uma nota do MAS oficial falando o golpe foi para atacar Evo. E depois eles mudam. Então, a situação interna no MAS é complexa também.
Amaury, antes de passar a palavra para você, deixa a Sara, ela pediu para fazer uma pergunta. Não, depois que ele responder a pergunta da Ana, eu faço a pergunta. Tá bom. Pergunta demais para o Amaury. Tudo bem. Obrigado. O que é o MAS? O MAS é um movimento, não é um partido, é um movimento político, que é uma espécie de uma grande federação de movimentos políticos, desde o Sindicato Cocaleiro, a Confederação de Obreiro da Bolívia, ou seja, há uma quantidade enorme de organizações indígenas. Então, o MAS representa essa sociedade civil organizada através de um instrumento político. Então, também a disputa interna é disputa de poder desses setores, né? O presidente Evo Morales liderou durante 10 anos todos esses setores, porém, há alguns que têm mais proximidade com Luiz Arce, com David Choquehuanca, com outros grandes líderes, importantes líderes do MAS, do projeto da Bolívia, que, nesse momento, também disputam internamente o próximo ano as eleições na Bolívia. Né? Então, há uma situação complexa entre a relação dos dois, que eu acho que já quebrou, não existe volta, né, numa amizade ou num projeto único. Apesar de tudo isso, o presidente Evo Morales, durante a tentativa de golpe, chamou a comunidade internacional, chamou apoio. É interessante que ele não fala apoio ao Luiz Arce, né, apoio à democracia, apoio ao governo, que representa esse processo democrático. Então, eu acho que não há como recuperar a relação entre eles, isso é muito ruim para a Bolívia, porém, agora também o presidente Luiz Arce vai ter que demonstrar uma capacidade de vencer uma eleição, né, porque o presidente Evo Morales, nesse momento, não pode participar da eleição, ele não pode ser candidato, tendo o partido rachado. O presidente Evo Morales não vai apoiar Luiz Arce para a eleição. Então, provavelmente, aqueles setores que apoiam o presidente Evo Morales têm que ver se realmente eles vão seguir ou não a orientação do presidente Evo Morales. Isso vai ser um golpe muito duro para ele, no caso dessa população votar a favor do Luiz Arce, ou também a gente pode ver se realmente eles seguem o ex-presidente. Então, a situação é complexa, é ruim para a América Latina, porque a Bolívia, como todo país que é governado durante muito tempo, já são quase 10 anos, 20 anos que o MAS governa, a Bolívia, a gente encontrar essas situações de ruptura política, em vez de união em torno de um projeto, é ruim. Eu acho que também, mas a gente tem que considerar que os partidos não são um monolito, né? O PT no Brasil tem diversas correntes, o PSOL tem diversas correntes, o PCdoB também, quase todos os grandes partidos da América Latina, progressistas, né, que se autodenominam progressistas, têm diversas correntes, disputas internas entre lideranças, isso é normal. E isso, de alguma forma, é normal na disputa interna, quando essa disputa tem uma característica que respeita os processos internos, mas que também permite, de alguma forma, conseguir construir mais fortemente o partido para enfrentar uma eleição, para fazer política e tudo mais. Agora, o que está acontecendo na Bolívia não é isso, né? O presidente Evo Morales está tentando, com forceps, voltar à presidência, parece isso, né? Não que ele não tenha legitimidade, claro que ele tem a legitimidade, claro que ele teria o direito de voltar a ser candidato a presidente e de disputar a eleição, porém é muito ruim para esses latino-americanos. Sara? Amaury, a gente sabe que a Bolívia é um país que sempre teve muitos golpes de Estado, acho que uns 56, alguma coisa do tipo, né? Mas ainda assim fica a pergunta, por que agora? Por que eles viram agora um momento ou um momento oportuno ou um momento necessário para dar esse golpe? Essa é a minha primeira pergunta. E segundo, eu queria saber também dos golpistas. Quem são esses golpistas que perdem ou que teriam ganhado? Eu lembro que na época, quando houve uma tentativa de golpe pelo Camacho e pela Janine Áñez, saíram vários áudios vazados onde agropecuaristas brasileiros estavam patrocinando o golpe de Estado na Bolívia. Então, a outra pergunta é, quem são as forças financeiras atrás desse golpe? E se você acha que o agronegócio brasileiro também podia estar envolvido, se existe algum indício nessa segunda tentativa? É muito diferente o golpe de Estado de 19 para esse daqui. Né? Em 2019, houve, primeiro, o apoio da comunidade internacional ao golpe de Estado. Né?
Então, a gente teve a União Europeia, os Estados Unidos, principalmente a Organização dos Estados Americanos, apoiando, legitimando o golpe de Estado. Isso é uma barbaridade. Só isso já deveria ter custado para sempre a carreira e o nome de Almagro, que foi o ministro de Relações Exteriores do Pepe Mujica, atual secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. É uma barbaridade. Inclusive, ele deveria responder, inclusive, a um processo penal. Por quê? Porque esse apoio que deu viabilizou o assassinato de quase 100 pessoas, desaparições, torturas, ou seja, a Jeanine Áñez e o Camacho, ela, junto com o apoio das Forças Armadas, da polícia e das milícias financiadas pela agroindústria, muito vinculada aos brasileiros que moram em Santa Cruz, cometeram crimes de lesa humanidade com o Estado cometendo esses crimes. Então, se você tem um presidente que apoia isso, ou você tem um máximo diretor de um organismo multilateral, como é um órgão multilateral, como é a OEA, alguém deve responder por isso. Você não pode ficar impune desse jeito. Então, primeiro isso. Segundo, houve sim uma estrutura militar e da polícia participando do golpe de Estado. Eles imediatamente, eles estavam articulados, eles saíram a sequestrar as famílias dos ministros, saíram a sequestrar parentes para conseguir forçar que os ministros se demitissem, que o presidente Evo Morales saísse e acabasse o governo do MAS. E também houve o financiamento e a participação direta das igrejas evangélicas brasileiras, que fazem parte desse processo na meia-lua, que tem muita força na Bolívia, como quase todos os países da América Latina. Agora, esse golpe de Estado foi quase de um solitário que tentou se articular com alguns colegas aí e saíram com, sei lá, 100 militares na rua tentando um golpe de Estado. Foi patético, na verdade, uma coisa ridícula. Por isso também dá a oportunidade de iniciar um relato de falar que foi um autogolpe. Porém, uma pessoa vai dar um autogolpe para ajudar um terceiro e ela que vai ficar na cadeia e agora vai sofrer um processo, ela pode ser condenada a 20 anos, inclusive até por terrorismo. É meio estranho. A situação é estranha. Porém, foi uma coisa absolutamente desarticulada, né? O Zúñiga, ele ia ser demitido já do comando do Exército e o presidente, inclusive Luiz Arce, já tinha naquela semana planejado fazer a troca do mando militar do país. Então, ele acabou adiantando e aí ele tentou dar um golpe de Estado. Ele fala que, inclusive, o discurso do Zúñiga durante o golpe era patético, né? Então, muito diferente do que aconteceu em 2019, que houve mobilização, inclusive, a gente não pode esquecer, setores dos grandes, importantes sindicatos do país não apoiaram o presidente Evo Morales durante o golpe de Estado. Eles retiraram o apoio e pediram para o presidente Evo Morales renunciar. Então, também é uma tensão aí muito grande que depois acabou se resolvendo, mas isso aconteceu. Ele ligou, o Eduardo Bolsonaro ligou e falou: você quer só um cabo e um soldado, tá? Não precisa de mais nada. Ele acreditou, deu errado. Amaury, você viu que o Milei, Javier Milei, a gente tem um minuto só, não dá tempo nem de fazer esse comentário aqui. Porque o Javier Milei, ele divulgou um texto acusando o governo boliviano de autogolpe. A Bolívia criou já um problema diplomático, a Bolívia convocou os embaixadores. Comentário rápido sobre isso. O Milei, o que eu poderia dizer do Milei, né? É que nem comentar a política internacional do governo Bolsonaro. Não dá, eles são políticos nefastos para a política, né? Para o desenvolvimento de uma sociedade, para a convivência entre humanos, né? O Milei, qualquer coisa que ele faça com um gesto positivo ou um gesto negativo, a gente tem que ter cuidado e duvidar, porque é uma pessoa que tem uma atitude de destruição daquilo tudo que está no seu entorno. Então, eu realmente acho que é uma pena que o anti-kirchnerismo tenha sido tão radical, assim como o antipetismo tenha sido tão radical no Brasil, de ter eleito um psicopata como o Bolsonaro, e na Argentina ter eleito um outro psicopata como o Javier Milei. É uma pena. Eu acho que as nossas esquerdas erraram. Eles são frutos também dos erros das esquerdas, né? E a gente agora também tem a responsabilidade de retomar
a democracia, ou fortalecer a democracia em toda a América Latina. Maravilha. Ana, Obrigada, chegamos ao final. Maurício, chegamos ao final. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Sara, também, pela companhia. E, Ana, então, amanhã obrigada a gente se quem vê. participou aqui, acompanhou também. Vários elogios aí, tanto a Sara quanto ao Mauri. E amanhã a gente está de volta, né, Miguel? Amanhã a gente está de volta. Em vários superchats. Não deu tempo de ler dessa vez, porque a gente ficou e hoje tem Fórum espremida. Global, gente. 8h15 tem Fórum Global. Fórum Global, 8h15, com a Ana e o Azenha. Eu e a Azenha. Vamos falar de Milei, Bardella e Trump. E o fascismo. Uau! Nada mais e nada menos. O que você tomou? Você tomou Rivotril, Ana? Como é que funciona aí? Tá louco. Falar do Bardella, do Milei, o que mais você quer falar? Depois a gente conversa mais. A Sara vai voltar outros dias aqui, a gente conversa mais. Então, obrigado pela audiência a todos. Até amanhã. Obrigado, Mauri. Obrigado, Sara. Beijo. Tchau, gente. Beijos.